Eu e minha dupla vamos falar sobre o tema eficiência na defesa de Imbaúba, Cecropia purpuráceas por formigas associadas. As espécies interagem entre si de diversas formas e quando duas delas se mantêm associadas, de modo que ambas são beneficiadas de alguma forma ou tipo de interação, que surge é denominado mutualismo. Dentro das categorias de mutualismo, o defensivo geralmente envolve espécie que recebe algum benefício em troca de defesa ou herbivoria, predação ou parasitismo. Um exemplo de mutualismo defensivo é a interação entre formigas e plantas, comum em ambientes tropicais, onde ocorre no mínimo 141 gêneros e 47 famílias de plantas associadas às formigas. Essas plantas, conhecidas como mimicóficas, possuem estruturas específicas para abrigar ninhos de formiga que conferem à planta defesa contra herbívoros. Algumas espécies do gênero Cecropia apresentam caules ocos que proporcionam abrigo para o estabelecimento de formigas, especialmente do gênero Azteca. As formigas associadas aos indivíduos de Cecropia tendem a protegê-lo contra o ataque de herbívoro ou contra o estabelecimento de plantas parasitas, como, por exemplo, algumas das plantas tipo espécie trepadeiras. Portanto, esse trabalho tem como objetivo responder a seguinte questão: indivíduo Cecropia, com a formiga que responde mais rapidamente ao ataque, sofre menos herbívoros? Nossa hipótese é que as plantas como formigas que respondem mais rapidamente ao estímulo terão menor dano foliar. Material e método. O estudo foi realizado na fazenda de Noma, reserva pertencente ao projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais e localizada a 70 quilômetros da cidade de Manaus, onde o indivíduo de Cecropia são abundantes. Utilizamos 31 indivíduos de Cecropia para testar nossa hipótese. Estimamos o dano foliar individualmente. Posteriormente, calculamos a média de dano foliar por indivíduo, somando o valor médio das categorias em cada uma das folhas e dividindo esse valor pelo total de folhas do indivíduo. Para testar a eficiência das formigas em defender os indivíduos de Cecropia, medimos o tempo de resposta ao ataque das formigas, cronometrando o tempo em que a primeira formiga operária gastava para chegar até a folha mais jovem ao estímulo. Um estímulo utilizando uma vara aproximadamente 2 metros de comprimento para realizar o estímulo, que consistia em leves toques repetidos no pecíolo da folha mais jovem do indivíduo de Cecropia. A aplicação do estímulo era interrompida no momento em que a primeira formiga chegasse ao pecíolo da folha. A média de tempo de resposta das formigas ao estímulo experimental foi de mais ou menos 29 e 6,5 segundos. O nível de dano foliar foi positivamente relacionado ao tempo de resposta. Neste estudo, demonstramos que o tempo de resposta da formiga ao estímulo experimental simulado ao ataque de um herbívoro é um fator importante na redução do dano foliar em Cecrópias. A associação entre Cecropia e formigas do gênero Azteca, na qual a formiga tende a ser efetiva na defesa da planta hospedeira contra o ataque de herbívoros. A maneira como a colônia de formiga responde à herbivoria da planta hospedeira pode variar de acordo com a eficiência de recrutamento e o tempo de resposta. Colônias que respondem mais rápido aos estímulos mecânicos nas folhas das plantas hospedeiras tendem a ser defensoras mais eficientes, conforme foi demonstrado. É importante que as formigas sejam rápidas na defesa das folhas, pois caso contrário, a planta sofreria com mais perda da área foliar fotossintetizante e menos energia seria alocada para o crescimento e produção dos corpúsculos mullerianos, o que afetaria negativamente as colônias de formigas associadas. O mutualismo entre Cecropia e formiga do gênero Azteca
foi mantido por muito tempo. As espécies astecas que se encontravam exclusivamente em Cecrópia foram encontradas em outras plantas. Atualmente, a ideia é de que a relação de mutualismo defensivo tenha surgido em uma coevolução difusa onde a seleção natural deve ter atuado no comportamento das formigas, como no tempo de resposta. Assim, as formigas mais rápidas, independente da espécie, seriam selecionadas nesse sistema de interação animal-planta. O tempo de resposta a um estímulo mecânico por formigas associada à Cecrópia é um fator que influencia o dano foliar.